Nós estamos estudando as cartas pastorais, estudamos 1 Timóteo, e estamos agora no livro de 2 Timóteo. E semana passada nós estivemos estudando o primeiro capítulo de 2 Timóteo, que falava especialmente Paulo dizendo para Timóteo para guardar o Evangelho. E essa segunda lição que nós vamos estudar sobre 2 Timóteo, nós vamos estudar o capítulo 2. Então, eu espero que você possa sair deste lugar abençoado, né? Porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa e nos abençoa. E esse tema dessa lição, Paulo fala sobre sofrer pelo Evangelho. Ele começa a falar, nos primeiros versículos, ele falando como nós devemos sofrer pelo Evangelho, e ele dá instruções também a Timóteo, continua dando instruções sobre os falsos profetas, os males que entram dentro da igreja, que são importantes, muito importantes para a nossa vida. E 2 Timóteo é um livro que Paulo, eu falei isso semana passada, mas queria trazer de volta à mente de vocês, porque é importante isso. Paulo agora num tom mais melancólico, né? Porque ele sabia que ele estava para morrer, e além disso ele podia falar desse tema com propriedade, sofrer pelo Evangelho, porque ele tinha sofrido pelo Evangelho. Paulo, ele foi muitas vezes açoitado, ele sofreu naufrágios, ele andou pelos desertos, e você pensa bem, pelos desertos, no calor intenso dos desertos, ao ponto de afetar a sua visão. Paulo foi perseguido, caluniado, né, pelos judeus, e agora ele estava numa situação muito difícil, porque ele já não estava mais como na primeira vez que ele foi preso. Na primeira vez ele foi preso simplesmente porque os judeus estavam o acusando de trazer uma falsa religião, e eles começaram a persegui-lo, e ele foi para Roma, e ele pôde morar numa casa, pagar seu aluguel, comer a sua comida, viver ali, e ainda pregar o Evangelho naquele lugar. Era uma prisão domiciliar, né? De uma forma tranquila, mas ele não podia sair daquele local, e ali ele teve a oportunidade de escrever algumas cartas, né? E aqui nós vemos já diferente. Paulo estava numa masmorra fria, úmida, porque Nero, que era o imperador, um triste imperador que passou na história, ele traz uma perseguição aos cristãos e aos judeus, acusando-os de colocar fogo em Roma. Ele coloca, na sua megalomania, a intenção dele é construir uma nova Roma, né? Ele põe fogo em 10 bairros, eram 14 bairros ali, a Roma antiga, e ele põe fogo em 10 bairros, e deixa especialmente os que moravam, os cristãos e judeus, para os denunciar e acusar, e começar uma grande perseguição contra eles. Faltou madeira para fazer cruzes, para pregar os cristãos, e colocar piche, e colocar fogo sobre os cristãos. Eles eram usados como tochas humanas para iluminar as ruas de Roma. Assim a história conta tamanho o martírio que os cristãos estavam sofrendo naquele lugar. E Paulo, ele sabia que ele não seria morto numa cruz, né, de forma nenhuma, porque ele era cidadão romano, e o cidadão romano era proibido, eles não matavam, era decapitado, né, e ele seria decapitado como foi decapitado, e ele sabia que a morte dele estava próxima. Deus já tinha colocado isso no seu coração, certamente, e tudo que estava acontecendo ali, muitos e muitos cristãos morrendo, e ele sabia, como líder da igreja, que Nero queria exterminá-lo. Então ele passa por muitos e muitos sofrimentos, e aqui ele está instruindo Timóteo a
sofrer os sofrimentos por Cristo, porque ele vem e dá a entender para Timóteo que os sofrimentos eles vêm, mas a recompensa também o Senhor dará a cada um de nós, por tudo que nós padecermos nessa vida por sua causa, não padecimentos por outros motivos, mas tudo que nós padecemos pela causa do Senhor, certamente nós vamos estar sendo recompensados um dia, e nós vamos estar vendo exatamente isso aí, esse capítulo, e lendo esse capítulo, e tentando mostrar para os irmãos o que Paulo ensina aqui para Timóteo. Então ele começa no capítulo 2, se você puder abrir, ele diz o seguinte: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele chama mais uma vez Timóteo de filho, né? E ele era filho na fé dele, e ele fala com ele: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Se tem uma coisa que nós temos que entender, que a graça de Jesus, ela é salvadora. Nós somos salvos pela graça de Jesus, não merecíamos a graça de Jesus, mas a graça de Jesus também, ela nos fortifica, porque quando nós pensamos o que Jesus Cristo fez por nós, e o que Ele, vai fazer ainda na nossa vida, e o que nós podemos esperar de Jesus Cristo, pela sua graça, não porque merecemos. Merecer o céu, nós não merecemos, nós somos pecadores, falhos, imperfeitos, mas a graça de Jesus Cristo nos fortifica. Quando nós pensamos na graça de Jesus, o que Ele fez por nós, nós ficamos realmente fortalecidos. Pensar assim: puxa vida, eu não mereço, mas Jesus Cristo fez tudo por mim, e vai continuar fazendo até o último dia da minha vida, e o que me espera é algo muito especial. Então, quando eu penso na graça de Jesus Cristo, é algo muito especial. A graça de Jesus Cristo, ela nos instrui, a graça de Jesus Cristo nos fortifica, a graça de Jesus Cristo, ela nos alcança. Então, é pela graça de Jesus Cristo, não é por mérito nosso, não é por merecimento. Toda vez que nós pensamos que nós merecemos, por que Deus não faz isso por mim? Eu mereço isso. Nós estamos totalmente equivocados. É pura misericórdia de Deus, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus é amoroso, porque a graça de Deus, ela é algo muito especial. Então, quando você começa a pensar dessa forma, você certamente está mais maduro. Nós cantamos aqui, acabamos de cantar esse cântico. Independente das circunstâncias, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Quando nós chegamos, quanto mais maduros nós estamos na fé, mais nós entendemos a graça de Jesus, e mais nós nos humilhamos diante da sua graça, e falamos: Senhor, nós não somos merecedores realmente, o Senhor é tão bom, o Senhor tem me dado vida, o Senhor tem me alimentado, o Senhor tem me dado o que vestir, o Senhor fez com que eu vencesse todo esse ano. Olha para trás, quantas bênçãos, quanta vitória, Deus te sustentou, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades. Então ele fala com Timóteo: fortifica-te na graça. Por quê? Porque certamente aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos ali,
e Timóteo estava na igreja, uma das principais igrejas daquela época, que era a igreja de Éfeso, estavam sendo perseguidos os cristãos. Muitos estavam padecendo, muitos tinham sido pegos, aprisionados, mortos, famílias com viúvas, famílias com órfãos, e o coração de Timóteo certamente estava um pouco abalado, e muitas vezes os cristãos ali poderiam estar perguntando: Senhor, por que nós estamos passando por isso? E essa é a pergunta que muitas vezes nós fazemos para Deus: por que nós estamos passando por essa situação? Então, Paulo está dizendo aqui, porque você tem que entrar no contexto da história para você entender o texto que Paulo está dizendo. Então, fortifica-te na graça, lembra o que Jesus Cristo fez por você, lembra que Jesus Cristo, Ele padeceu, lembra o que Ele trouxe à sua vida, e à vida de muitos que estão aí. E no versículo 2, ele diz o seguinte: o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a muitos. Por que o evangelho chegou até nós? Sem distorções. O evangelho de Jesus, a doutrina dos apóstolos, porque homens idôneos instruíram outros homens, e o evangelho chegou até a gente. Então Paulo, ele sabia que ia morrer, e ele precisava morrer com um coração tranquilo, sabendo que outros homens, apesar do sofrimento, como ele, apesar do sofrimento, ele instruiu as pessoas na doutrina dos apóstolos. Sim, eles tinham o Antigo Testamento e alguns, escritos que estavam sendo já, pelo próprio apóstolo Paulo, as cartas de Paulo, as instruções que ele dava para a igreja, os evangelhos escritos, mas eles não tinham a Bíblia como nós temos aqui. Então precisavam ser homens instruindo outros homens, para que a doutrina de Jesus Cristo chegasse um dia até nós. Então havia uma preocupação de Paulo para que Timóteo estivesse. Agora, gente, quando você não tinha agenda no seu celular, você conseguia guardar alguns telefones? Você guardava o telefone da sua casa, da sua mãe, do seu amigo, você, pelo menos uns 20 telefones você conseguia guardar. Era ou não era? Então o que acontece? Quando a gente tem algum instrumento que você pode acionar a qualquer momento e ter o telefone, sua memória, você começa a ficar preguiçoso na memória. A tabuada, todo mundo sabia de cor a tabuada. Hoje a pessoa pega calculadorinha no celular ou uma calculadora qualquer. Então as pessoas faziam a conta. De vez em quando você vê as pessoas mais idosas, elas pegarem e faziam uma conta assim: 1.233 mais ele faz na mão. Por que você não usa calculadora? Não, já sou acostumado a fazer assim, e faz rápido e depressa. Por quê? Porque a mente, ela foi trabalhada para guardar, para memorizar. Então nós estamos ficando, muitas vezes, em algumas coisas, preguiçosos na nossa memória. Na nossa memória. Nós temos Bíblia de todos os formatos, Bíblias de estudo as mais variadas, nós temos Bíblia no celular, nós temos tudo quanto é lugar. Então o que acontece? Muitas vezes nós não guardamos, não decoramos versículos, nós não conseguimos guardar onde estão nem os endereços dos versículos. Você pergunta a uma pessoa um versículo qualquer aí, que é muito conhecido:
Qual o endereço desse versículo? O endereço não sei não, sei, guardei isso aí que de tanto que eu já falei, mas o endereço às vezes não sabe. Então nós precisamos, muitas vezes, entender isso. Para a gente transmitir o Evangelho, a gente tem que estudar o Evangelho, e tem que guardar mais, tem que aprender para ensinar. É isso que Paulo está instruindo Timóteo aqui. Quando nós aprendemos para ensinar, nós guardamos na nossa memória. Agora, quando a gente só, vai instruindo, pega alguma coisa, orienta a pessoa, mais ou menos, nós não fixamos na nossa mente, e não guardamos a palavra, a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus. Então nós precisamos criar o hábito de decorar versículos. Mas decorar, precisamos, gente, decorar, saber, porque isso aí vai fazer bem. Muitas igrejas perseguidas hoje, o que eles fazem? Eles distribuem a Bíblia, cortam em páginas, e dá para um, dá para outro, porque se alguém, se sumir aquilo ali, se perder, se rasgar, se sumir, se tomarem, está na mente das pessoas, e eles guardam capítulos inteiros da palavra de Deus, muitos e muitos, na igreja perseguida, são histórias verídicas, que são contadas para a gente, que a gente lê, que missionários trazem. Por quê? Porque nós precisamos. Então Paulo está falando, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então quando eu estou instruindo aqui, eu estou instruindo para que você guarde na sua mente. O que nós estamos estudando aqui? Nós estamos estudando a carta pastoral que Paulo escreveu para Timóteo, para instruí-lo a guardar o Evangelho. Capítulo 1, falando sobre guardar o Evangelho. Capítulo 2 está especialmente falando sobre o sofrimento, porque a igreja está sofrendo, para que quando você passar pelo sofrimento, você lembrar da graça de Jesus Cristo. E nós temos que guardar, instruir, para que instruir a outras pessoas. Você vai encontrar com muitas pessoas que estão padecendo sofrimentos, e alguns desses cristãos, você vai falar, puxa vida, a graça de Jesus é maravilhosa, pensa bem o que Jesus Cristo já fez por você, e o que você vai ter de ganho sobre isso. E o apóstolo Paulo agora, ele começa, a partir do versículo 3, ele diz, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo. Ele começa a usar algumas figuras aqui, que são importantíssimas para a gente entender, em relação que o Evangelho não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil de ser seguido, porque aqueles que seguem o Evangelho de verdade, realmente, sofrerão perseguições. Talvez você fique pensando, perseguição igual naquela época, que eles matavam, etc. Não, mas às vezes é perseguição no trabalho, perseguição da família, que não aceita que você é cristão, perseguição dos amigos, que eram amigos, hoje já te colocam à parte, porque você atrapalha as festas deles, você incomoda aquelas pessoas com o seu testemunho cristão. Então, o apóstolo Paulo, ele vem, e a primeira figura que ele coloca aqui, como bom soldado. O bom soldado, primeiro, ele segue as ordens do seu comandante. O bom soldado, ele segue a ordem do seu comandante. Quem que é o nosso comandante? Jesus. Então tudo que Jesus Cristo nos ensina, nós temos que entender, que eu como bom soldado, eu tenho que obedecer a ordem. O bom soldado, então ele diz aqui para Timóteo, olha, participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo, obedece,
o que ele manda. Nós não obedecemos os comandantes, e ele usa uma figura romana aqui, porque os soldados romanos ali, né, que obedeciam a qualquer custo aquilo que o centurião mandava e aquilo que o imperador mandava. Quer dizer, quanto maior o comando, eles obedeciam. Então nós vemos aqui que o soldado, ele tem que ter foco. Sem foco, ele não vai obedecer. Qual que é o meu foco? O que Deus mandou eu fazer? O que a palavra de Deus manda eu fazer? Então, eu tenho que ter esse foco. Então, ele está instruindo Timóteo a ter esse foco. E outra coisa, qualquer descuido do soldado na batalha, o que acontece com ele? O que acontece? Morre. O soldado não pode se descuidar enquanto ele está na batalha da vida. Não pode. Muitos soldados têm caído em combate. Por quê? Descuidaram na sua vida cristã. Não seguiram as ordens expressas do comandante. Não usaram as armas que ele tinha, de ataque e de defesa, como o soldado deve usar. Paulo, mais à frente, mais atrás, aliás, né, na Bíblia, né, ele fala sobre a armadura de Deus, e usa um soldado, e ali ele destrincha melhor isso aqui. Então o soldado, ele tem que saber manejar bem a sua espada, ele tem que saber que ele tem um escudo, que é o escudo da fé, né, no caso nosso. Então o soldado, ele precisa entender para que ele foi chamado, e qual é a sua missão, quais são os seus objetivos, que ele não pode se descuidar no seu caminho, porque senão ele vai ser morto, ele vai tombar em combate. E o adversário que nós temos, ele não brinca, ele fica o tempo todo atento, que é Satanás, tentando nos destruir. Ele fica como rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda ao nosso derredor, o tempo todo, procurando uma brecha que o soldado deixou. Então ele diz aqui, você vai participar dos sofrimentos, e o soldado, gente, ele participa do sofrimento. Ele está na guerra, às vezes é o sol escaldante, às vezes é as balas que vêm de lá, no caso aqui, na época das espadas, das lanças. Ele passa por sofrimento, ele passa pelo sofrimento de ver o outro soldado, que era amigo dele, caído, morto. Então os sofrimentos, e como o Timóteo estava vendo isso, fica imaginando, morreu fulano de tal, o que morreu? Ele foi decapitado. E o fulano, cadê ele? Sumiu. Foi crucificado. Então, Paulo está aqui exortando, e aqui no versículo 4 ele diz o seguinte: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Qual que é o nosso objetivo? É satisfazer aquele que nos arregimentou. Então nosso objetivo é agradar a Cristo. Então, se eu me envolvo com as coisas dessa vida, estou só envolvido com as coisas dessa vida, esqueço daquilo que Deus me ordenou. Aqui Paulo não está dizendo que ele não podia casar, trabalhar, viver, comer, viajar, não estava falando nada disso não, estava falando para não embaraçar com as coisas que nos prendem muitas vezes, coisas tolas, coisas que não trazem nada para a nossa vida, que não acrescentam nada para a nossa vida. Então, ele fala aqui de forma, Timóteo, nenhum soldado em serviço se envolve, se embaraça com os negócios dessa vida. Ele tem objetivos. Qual que é o nosso objetivo? É servir a Cristo. Nosso objetivo é ganhar as almas, atacar o reino
do inferno e resgatar as almas perdidas, é salvar, lutar junto com outros soldados para que vençamos o mal neste mundo. Nós temos os objetivos de um bom soldado e precisamos estar seguindo. Aí ele coloca também uma outra situação que ele diz no versículo 5: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Aí ele coloca a figura de um atleta, para que Timóteo estivesse guardando. Um atleta, para ele ser coroado, para ele vencer a prova, é só ele ficar deitado na sua cama esperando? Não, ele precisa de treinar, ele precisa se esforçar. Muitas vezes dá dor no corpo para manter. O atleta, quando ele, de alta performance especialmente, para ele ser coroado lá, é disciplina, gente, é muita disciplina. Não pode comer qualquer coisa, não pode dormir muito tarde, ele tem que se cuidar, porque senão ele não vai ser coroado. E assim por quê? Porque existem normas que precisam ser seguidas. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui para Timóteo, você tem que seguir as normas, segue as normas, segue o que é instruído para você, porque senão, você não vai ser coroado, você não vai receber o primeiro prêmio, você não vai receber a coroa que está preparada para você. Assim como um soldado só vai ser condecorado, só vai receber, aquela recompensa, ou vai ser promovido, ou vai receber uma condecoração, se ele lutar de forma digna, também o atleta só vai receber a coroa da vitória, só vai receber se ele for disciplinado, se ele seguir as normas corretamente, senão ele não vai receber. Então, no momento de sofrimento, siga a palavra de Deus. Era isso que Paulo estava dizendo para ele. E ainda ele usa uma terceira figura, que é o lavrador, versículo 6. Ele diz o seguinte: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Tem recompensa para o lavrador? Tem, ele é o primeiro a participar dos frutos. Mas é fácil ser lavrador? Alguém aqui já foi lavrador? Já plantou alguma coisa? Várias pessoas. Você planta a sementinha, você tem que arar a terra, o sol está quente para arar a terra, tem que molhar a terra, muitas vezes esperar com paciência, às vezes uma árvore frutífera, quantos anos para produzir? Hoje até produz mais rápido, você compra uma árvorezinha desse tamanhozinho, já produzindo, de enxerto aí, mas uma árvore frutífera, quantos anos para ela produzir? Se a pessoa pensar, vou plantar nada, vai levar 6 anos para essa árvore produzir. E muitos estão assim, muitas pessoas estão dessa forma, pensando, não, vai demorar tanto para eu chegar no céu. Pode ser hoje, E nós temos que ser como o lavrador, a diligência do lavrador. Ele não mede esforços para fazer as suas tarefas, e vai no outro dia, tem que molhar de novo, até que aquela planta, aquela árvore, seja o que for, produza fruto, para que ele possa ser o primeiro a usufruir.
Então, quando nós fazemos isso, nós vamos ser o primeiro a usufruir daquilo que nós plantamos ao longo da nossa história. Você sofreu por Jesus Cristo, você seguiu diligentemente as normas, sofreu para que tudo acontecesse. Plante, que aquele que planta vai colher. É a lei da sementeira. Não tem jeito. Eu planto aqui para colher depois. Na vida é assim. E na vida espiritual também não é diferente. Então, ele usa essas três figuras para que fique bem marcado na cabeça de Timóteo, que não é fácil não, porque a gente só olha a condecoração do soldado, a gente só olha a vitória do atleta, a gente só olha a colheita do lavrador, mas a gente não olha tudo o que aconteceu para que isso acontecesse, tudo que ele sofreu, tudo que ele padeceu, o foco na situação, porque ele estava olhando para o autor, no caso de Timóteo aqui, tinha que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso comandante, que é aquele que vai nos trazer a coroa um dia, vai nos coroar, se nós formos atletas de Cristo, verdadeiros atletas de Cristo, e aquele que vai nos dar também o alimento no céu, que é muito melhor do que tudo que nós podemos obter aqui na terra. Então nós temos que olhar para essas figuras e entender. Paulo estava aqui estimulando, trazendo um estímulo para Timóteo, que é o mesmo estímulo que nós temos que ter, porque talvez você esteja passando por um sofrimento, uma situação difícil na sua vida, e muitas vezes está esmorecendo, está desanimando, está descuidando, e o que Deus está falando conosco, e que fala através da sua palavra, é que haverá uma recompensa. Haverá uma recompensa. O que Paulo estava dizendo para ele: olha, eu estou aqui nessa masmorra úmida, fria, vou ser morto daqui a pouco, não tem problema não, mas eu sei que eu fiz o trabalho de um bom soldado de Cristo, eu lutei como um atleta, não dando murros no ar, mas eu sabia que eu queria, qual era o meu objetivo, e eu plantei como um agricultor, um lavrador, fui plantando de cidade em cidade o Evangelho, no coração das pessoas, eu fiz, mas a coroa já está preparada para mim. Então, quando nós estamos passando pelas lutas e os sofrimentos nessa terra, nós temos que entender que, assim como Paulo estava falando aqui para Timóteo, ele estava trazendo uma mensagem também para o nosso coração nos nossos dias, né? Então nós precisamos ter esse entendimento. No versículo 7 ele diz: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Aí ele começa a dizer dos exemplos para imitar. Os exemplos, o primeiro exemplo: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Então ele dá dois exemplos. Primeiro, o exemplo de Cristo. Ele dá o exemplo de Cristo, ele fala de Jesus, que realmente é o maior de todos os nossos exemplos. Ele foi morto, ele padeceu, mas o que aconteceu depois? Onde que Jesus Cristo está? No céu, à direita de Deus. Toda a autoridade é de Jesus. Ele estava dizendo para Timóteo o seguinte: nosso maior exemplo é Jesus. Ele seguiu as regras, ele plantou, ele foi um bom soldado, tudo ele seguiu, tudo que precisava,
todas as profecias foram cumpridas em Cristo, todas as normas, e ele padeceu, mas ele ressuscitou, e ele está à direita de Deus Pai, e ele vive eternamente. Todo joelho um dia vai ter que se dobrar, e toda língua vai ter que confessar que ele é o Senhor. Então ele está mostrando para Timóteo, que todos, Jesus Cristo, que foi o nosso maior exemplo, ele mostrou claramente que, assim como nós padecemos com ele, nós também viveremos com ele. E ele deu o exemplo dele mesmo. Ele fala, no versículo 9, pelo que estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Então Paulo está dizendo, olha, eu suporto essas algemas, eu estou sofrendo, mas tudo eu suporto por causa dos eleitos, tudo eu suporto, porque eu sei que eu serei recompensado. Paulo sabia que ele seria recompensado. A palavra de Deus nos diz que, de forma muito clara, que todos nós que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, confessamos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, único e verdadeiro Salvador, nós somos salvos em Cristo. Agora, tudo o que nós fazemos por Jesus nessa terra, se fazemos com amor, com dedicação, fazemos de verdade, falando, estou fazendo por Jesus, nós seremos recompensados. Nem um copo, a palavra de Deus nos diz que nem um copo de água fria que você der a alguém, você deixará de ser recompensado. Tudo nós seremos recompensados. Então as pessoas às vezes falam, meu Deus, eu fiz tanto por fulano, e ele fez isso comigo. Não tem problema não, ele é que está perdendo a recompensa, ele que está perdendo, você não está perdendo nada. Faça com amor pelas pessoas, mesmo que elas te decepcionem. Fulano, fiz tanto por ela, me decepcionou, não tem problema. Quantos que Paulo fez e o decepcionaram? Quantos? Nós vemos escrito, Paulo descrevendo na sua palavra. Então nós precisamos entender que quando nós padecemos pela causa de Jesus, quando nós lutamos pela causa de Jesus, quando nós somos perseguidos pela causa de Jesus, às vezes você é o único crente na sua casa. Quantas vezes você foi zombado, colocado de lado, perseguido, mas você continuou firme. E o que vai acontecer? Você será recompensado por isso, porque você deu testemunho, você foi um bom soldado de Jesus. Então nós, assim como Paulo estava ensinando aqui para Timóteo, nós temos que aprender, gente, com a palavra de Deus, que as perseguições podem vir, podemos sofrer, mas nós vamos obter a vitória. No versículo 11, ele diz o seguinte: fiel é esta palavra, fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se nós morremos com Jesus, quando nós entregamos nosso coração a Jesus Cristo, o que nós estamos fazendo? Morrendo com ele. E o batismo é exatamente um símbolo que foi nos deixado por Jesus para mostrar isso. Quando eu estou ali sendo batizado, o que está acontecendo? Eu estou mostrando para as pessoas que eu morri com Cristo. E quando eu sou levantado,
que eu vou viver com Cristo. Então por isso que é importante batizar, que é um testemunho para todos que eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Muitas pessoas, mas para que batizar? Precisa, gente. É um símbolo, testemunho. É um testemunho vivo que você é de Jesus. E aí ele diz o seguinte no versículo 12: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se nós perseverarmos com Jesus até o fim, nós vamos o quê? Reinar com ele. Então há recompensa. O que Paulo está dizendo existe recompensa. Você quer coisa melhor do que você ter essa certeza no coração de que se você morrer hoje, você vai viver eternamente? Não tem nada mais especial do que isso. Não tem nada. E mais do que isso, você não só vai viver, não, você vai reinar com Jesus. Reinar com Jesus. Fala do milênio também e também do céu. Porque, por exemplo, se Jesus Cristo voltar hoje, o que vai acontecer? Seremos arrebatados. Nós vamos estar aqui no milênio? Não. Nós não estaremos no milênio, porque nós fomos arrebatados com Jesus. Vai ficar no milênio aqueles que estiverem vivos e nascerem no milênio, e vão, aqueles que recusaram o sinal do anticristo, tal, vão estar reinando com ele no milênio aqui. Nós estaremos reinando muito mais que nessa terra. Nós seremos reis e sacerdotes. É uma categoria que a gente não pode imaginar. Assim, tudo que uma pessoa quer estar, né, é vivendo como rei, não é? Como é que você vive como rei? Comendo do melhor, vestindo melhor, morando da forma melhor. Então, se eu vou estar reinando com ele, isso que está dizendo, se nós não estamos reinando com ele, seremos reis, vivendo como rei, né? Então nós vamos estar vivendo como reis e sacerdotes. O que o sacerdote, só o sacerdote podia chegar? Na presença de Deus, só ele. Uma vez por ano ele chegava, entrava no Santo dos Santos e entrava na presença de Deus, só o sacerdote. Nós vamos estar sendo reis e sacerdotes, nós vamos estar na presença de Deus, face a face com Deus. Seremos reis e sacerdotes. Coisa maravilhosa, viver na presença de Deus, no céu, né? E aí ele ainda termina aqui, dizendo, se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Então ele está falando, se no meio do sofrimento, você o negar, ele também vai te negar um dia. Não adianta chegar lá, Senhor, mas eu converti na igreja, eu batizei, quantas vezes eu levantei a minha mão para te louvar, nunca vos conheci, porque você o negou, e muitos vão negar, negaram ao longo da história, para não ser morto, estão negando atualmente, e vão negar, até o fim dos tempos. A gente vê isso na palavra de Deus. Você lê Apocalipse, as pessoas padecendo um sofrimento na grande tribulação aqui, e negando a Deus, não querendo saber nada com Deus, todo sofrimento, não quero nada com Deus. Então, se negar, depois não adianta falar, mas Deus é amor, mas Deus é um justo juiz, Ele vai
cumprir aquilo que ele fala. Se eu negar, ele vai me negar. Versículo 13: e se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Somos infiéis, aí não tem jeito, ele permanece fiel. Fiel à sua palavra, fiel às suas promessas, fiel com o seu povo. Ele permanece fiel. É característica de Deus, ele é fidelidade. Fidelidade, inclusive, é a sua palavra. Tem gente que fala assim: Deus não vai mandar ninguém para o inferno, não. Deus é amor, mas ele é fiel à sua palavra. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se não perseverar até o fim, parar no meio do caminho, comecei a lavrar a terra, nossa, a terra está dura demais, está difícil, não sei o que, quero saber desse negócio mais não. É perseverar até o fim, tudo até o fim, é ir até o fim da corrida. Oi? Quem dera se o inferno fosse aqui. A palavra de Deus nos diz de forma clara: vai ter choro e ranger de dentes, lugar que fede a enxofre. Você já cheiraram de enxofre? Coisa horrível. Fogo e enxofre, calorão pior do que o de Valadares 1000 vezes, e enxofre, fedido. Gente, é a palavra de Deus que diz, não é a gente não. Nós não queremos que ninguém vá para o inferno, nem Deus gostaria que ninguém fosse para o inferno. Só que existe o caminho que nos conduz à salvação, que é Jesus Cristo. Todos os que negarem a Jesus Cristo estão recusando, não querem ir para o céu, e ponto final. É a palavra de Deus. E aí, no versículo 14, ele diz: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavra que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Então o que Paulo está dizendo para ele? Agora, primeiro ele fala dos sofrimentos, agora ele vem falando sobre a questão das falsas doutrinas, das pessoas que trazem problemas dentro da igreja e que trazem sofrimento, porque eles estavam tendo 2 tipos de sofrimento: a perseguição pelos romanos agora, e os problemas internos de pessoas que estavam trazendo um evangelho falso, um evangelho modelado, para se adequar ao estado, para se adequar à situação, para que eles não fossem mortos. Não, nós somos de Jesus, mas não é bem assim. Um evangelho distorcido. Então, o que Paulo está dizendo para ele aqui: evitem contendas de palavras que para nada aproveitam. Existem temas que são apenas para contendas? Contendas. Tem pessoas que gostam de temas só polêmicos, só coisas que não acrescentam nada à nossa vida. Qual que é o século dos anjos? Quero lá saber qual que é o século dos anjos. Deus não revelou qual é o século dos anjos. Para que saber o século dos anjos? E tem gente que fica discutindo isso. O século dos anjos, situações. Para que nós vamos ficar discutindo sobre predestinação? Você crê na predestinação? Amém, glória a Deus. Eu não creio na predestinação. Amém, glória a Deus. Assuntos que não acrescentam nada para a nossa vida e que não trazem salvação para ninguém. A salvação está em entregar o coração a Jesus Cristo. Se a pessoa crê, não crê, problema. Para que contenda? Para que discutir? Isso não nos une, isso só nos divide. Não vou discutir isso não. Nós cremos dessa forma, por isso nós temos a sala de novos membros, onde nós mostramos para as pessoas o que nós cremos. Nós cremos assim. Agora, isso não acrescenta nada.
para a vida da gente. Então, Paulo está dizendo, ó, não fica discutindo questões tolas. Agora no versículo 15 ele fala, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então aqui, ele começa a trazer uma metáfora também sobre obreiro, o bom obreiro e o mau obreiro. O bom obreiro é quem? Aquele que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, que procura seguir a doutrina de Jesus Cristo e dos apóstolos. Esse é o bom obreiro. Ele não fica discutindo questões tolas, o nome do Senhor. Então ele vem falando Paulo vem falando do bom obreiro, que no caso é Timóteo, e dos maus obreiros, Himeneu e Fileto. Por quê? Himeneu e Fileto, eles vieram trazendo assuntos que afastavam as pessoas da justiça, de fazer o que é certo, de fazer o que é reto, e mais ainda, eles vieram trazendo um conceito sobre a ressurreição, dizendo que a ressurreição não existia. Paulo combate isso muito bem lá em 1 Coríntios 15, onde ele diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e se Ele não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque se Cristo não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar. Então acaba a vida aqui. E esse Himeneu e Fileto vieram trazendo um conceito que totalmente errado, que não havia ressurreição do corpo, que o espírito ia embora e o corpo, você não existe mais, é outra pessoa, o espírito vai embora e pronto. Não, a palavra de Deus nos diz que nós vamos receber um corpo glorificado, um novo corpo. Nós teremos um corpo, nós seremos nós mesmos. A palavra de Deus nos diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Fala lá para Moisés, aparece no monte da transfiguração para Pedro, Tiago e João, e Jesus que estava no monte da transfiguração, Moisés e Elias, eles reconheceram, está ali Moisés e Elias, reconheceram o corpo, e o apóstolo Paulo nos mostra isso muito bem, lá em 1 Coríntios 15, e eles vêm pervertendo, são os maus obreiros, eles entram dentro das igrejas, eles falam contra o dízimo, eles entram dentro da igreja e falam contra a ressurreição, eles entram dentro da igreja, falam que o cristão, ele não peca mais, depois que ele entregou a sua vida a Jesus Cristo, então ele pode fazer o que ele quiser, que nada que ele fizer não tem problema, uma inverdade, porque a palavra de Deus é muito clara, João diz, que se nós pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo, que nos purifica de todos os pecados, quando nós confessamos os nossos pecados. Basta ler a Bíblia, gente. Então vem alguém pregando, não, você não peca mais não, você pode fazer o que você quiser, você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Pode mentir, pode adulterar, porque esse é o corpo só, que está fazendo isso, mas você já é de Jesus, já está no céu, já entregou a vida. Mentiras. Tem que perseverar até o fim, tem que fazer a justiça, tem que ser justo, a partes da justiça, todo aquele que professa o nome do Senhor, Paulo está dizendo aqui, aparte-se da injustiça. Então, como as pessoas vão entrando e trazendo conceitos que estão firmados na palavra há séculos e séculos, a doutrina dos apóstolos que nos foi ensinada, que a maior parte dos evangélicos estão firmados na palavra de Deus e seguem a palavra de Deus, e vem alguns como Himeneu e Fileto, entrando no nosso meio, ensinando inverdades. Por isso que a gente tem que manejar bem a palavra da verdade, porque quando eles vierem,
ensinar alguma coisa errada, nós temos autoridade para mostrar na palavra o que a palavra de Deus diz, para nós não sermos enganados. Por isso você precisa conhecer a palavra de Deus. Então ele está dizendo aqui, a primeira metáfora que ele usa aqui, do bom obreiro. Segundo, ele usa aqui, a partir do versículo 20, ora, numa casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então ele diz que há vasos de honra e vasos de desonra. Então há pessoas no nosso meio que honram a Deus, que a vida deles são utilizadas para honrar o Senhor, e outros que vêm trazendo injustiça, que vêm trazendo problemas, que são vasos de desonra. Então ele usa uma segunda metáfora aqui. Primeiro ele fala do obreiro, mau obreiro, bom obreiro, e aqui ele já usa os vasos de honra. E quando você recebe alguém muito especial na sua casa, o que você faz? Você tira os melhores pratos, os melhores talheres, os melhores copos e coloca ali. Por quê? Porque você quer honrar aquela pessoa. Assim também nós aqui temos que ser vasos de ouro, de prata, para honrar a Deus, purificados pela palavra, usados por Deus, usar o que nós temos de melhor para Deus. Paulo está dizendo para ele, melhor para Deus, honra a Deus, não seja como essas pessoas. Ele diz, aqui, foge das paixões da mocidade. E Timóteo aqui, os teólogos acreditam que ele tinha entre 30 e 40 anos, mais ou menos, quando Paulo escreve essa carta para ele, entre 30 e 40 anos. Então foge das paixões da mocidade, daquilo que pode te atrair. Então foge, ensinando ele a fugir. E ele usa aqui, a partir do versículo 23, para a gente terminar, diz, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecer plenamente a verdade, mas também retornam à sensatez, livrando-os eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então ele está falando aqui do servo do Senhor. Servo do Senhor, o que é o servo do Senhor? Ele é das pessoas que vivem brigando? Não viva a contender, deve ser brando para com todos. Nosso objetivo tem que ser esse, ser brando para com todos. Ser brando para com todos não quer dizer que você não vai disciplinar, porque aqui ele diz, disciplinando com mansidão os que se lhe opõem, na expectativa de que eles voltem para o Senhor. Então o servo do Senhor, ele tem que ser manso, ele tem que não viver em contendas. Aqui no versículo 24 ele é muito claro, não viva contender, sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente para instruir. Nós temos que mostrar a razão da nossa fé para as pessoas, e não com falta de paciência, a pessoa não entendeu, explica de novo, instrui de novo, mostra de novo,
qual que é o caminho, o que ele deve fazer, e com certeza você vai estar abençoando essa vida. Então o servo do Senhor, ele não vive em contendas. Não pode, de forma nenhuma, não posso entender, né? Uma pessoa que ele não procura a vida dele aprimorar a cada dia, para não brigar com ninguém, para não ter confusão. Até para brigar com as pessoas, você tem que saber brigar. Brigar no bom sentido, brigar, defender a sua causa, defender a causa dos pobres, defender a justiça para com as pessoas. Isso é brigar da forma certa. Agora, brigar com as pessoas, ficar de mal, não olho mais na cara dessa pessoa, não é o servo de Deus. O servo de Deus, ele tem que ter essas características. Então, que Deus possa abençoar o nosso coração e que possamos entender que mesmo sofrendo nessa vida, haverá recompensa. Eu fico me imaginando o dia que Jesus Cristo ou nos levar através da nossa morte, ou levar toda a sua igreja através do arrebatamento da igreja, e nós chegarmos na presença de Deus e Ele puder falar: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, e condecorar o bom soldado, recompensar o lavrador pelo aquilo que ele plantou, e colocar uma coroa no atleta que foi disciplinado, que seguiu as normas e que foi realmente um atleta de Cristo. Deus possa abençoar o seu coração, no nome de Jesus. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra encorajadora. Ó Deus, eu sei que muitos estão padecendo sofrimentos. Ó Deus, talvez aqui dentro, às vezes escutando essa mensagem através da internet, Deus, que haja no coração deles, Senhor, o desejo de te servir, mesmo nas situações adversas, sabedores, que há uma recompensa para nós, e que vale a pena ser um bom servo do Senhor, um vaso para honra, um obreiro aprovado. Ó Deus, portanto, ó Deus, abençoa-nos, e que possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Te peço isso em nome de Jesus, amém.